Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas videoaulas, né? Hoje, aulas 4 e 5 da página 62, o assunto hoje é Introdução ao escritor Machado de Assis. Eu mandei um slide para que vocês pudessem acompanhar, então eu abro o slide com essa crítica sobre o escritor Machado de Assis. Por favor, sigam aí, ó. Machado foi o mais fino analista da alma humana, mergulhando densamente na psicologia de suas personagens para decifrar-lhes os enigmas da alma. Esse é o resumo. Machado de Assis é o grande analista da alma humana. Tudo bem? Depois eu coloco vários slides, gente, sobre a vida de Machado de Assis. Tá bom, gente? Então eu vou passar muito rápido com esses slides para que vocês possam ter uma noção da vida do Machado de Assis. Gente, o Machado de Assis, ele viveu, ele nasceu numa família muito pobre, né? O pai do Machado de Assis era pintor, dourador de paredes, a mãe era uma lavadeira, né? Uma portuguesa, açoriana lavadeira. E dessa junção de raças, né? Nasceu o Machado de Assis, um mulato, né? Então olha só, um mulato que nasce numa época onde a escravidão ainda está em voga, né? Família pobre, o Machado de Assis adquire gagueira, epilepsia durante a sua vida, né? Não cursa regularmente a escola pública, né? Tem pouco estudo, né? Não tem um nível técnico, não tem um nível universitário. Tá? Como que uma pessoa desse jeito, nascendo mulata, epilética, gaga, sem nenhum estudo, né, consegue ser um grande escritor da língua portuguesa e, por que não dizer, um dos maiores do mundo? É o conhecimento. O Machado de Assis, gente, foi autodidata. O Machado de Assis estudou sozinho e com incentivo e com a ajuda de muitas pessoas que passaram pela vida dele, né? O Machado de Assis conseguia ler francês, traduzir francês, conseguia ler alemão, traduzir alemão, né? O Machado de Assis lia frequentemente William Shakespeare, né? O inglês William Shakespeare, traduzia William Shakespeare, tá? Autodidata, estudando sozinho, por si só. Essa força intelectual que Machado de Assis teve durante a sua infância é que o ajudou a entrar, a ascender socialmente. Tudo bem? Ok? O Machado de Assis também teve uma ajuda muito grande, tinha uma sorte muito grande também de entrar, talvez o primeiro emprego do Machado de Assis, né, na imprensa nacional, um ajudante de aprendiz na imprensa nacional. Né? Por que foi importante isso? Porque foi na imprensa nacional, um órgão do governo imperial, né, que o Machado de Assis pôde entrar em contato com os grandes escritores da época. Estou falando quando o Machado de Assis tinha os seus 15 anos de idade. Né? Aliás, foi com 15 anos de idade que o Machado de Assis publicou o seu primeiro texto literário num jornal, num periódico chamado Periódico dos Pobres, um jornal de pouca percussão, né? Política, de pouca percussão literária, mas aos 15 anos ele consegue publicar nesse jornal periódico um soneto que ele escreveu aos 14, 15 anos de idade, né? Então, esse adentramento ao jornalismo, o Machado de Assis foi um grande jornalista. O Machado de Assis escreveu crônicas, né? O Machado de Assis escreveu peças de teatro. O Machado de Assis escreveu contos, romances. O Machado de Assis foi crítico teatral, né? Olha a evolução desse menino pobre, mulato, né? Gago, epilético, até onde a gente, falando isso agora para vocês, né? Mas o jornalismo é que possibilitou também essa entrada do Machado de Assis na convivência da sociedade carioca do século XIX. Tudo bem, gente? Tá? Ele perde a mãe muito cedo, né? Perde a irmã, né? O pai casa novamente e a madrasta do Machado de Assis, a Marinês, é uma grande figura na vida do Machado de Assis, o auxiliando e ajudando ele. O Machado de Assis, gente, foi vendedor de doces, né? Pra você ter uma ideia, né? Para sobreviver. Tudo bem? Tá? Ok, gente? Eu coloco para vocês aí nos slides alguns textos referente a isso. Mas talvez o grande salto da vida do Machado de Assis também tenha sido ele foi servidor público, né? O Machado de Assis, gente, foi teve um monte de funções, né? Dentro do governo imperial, né? E esse serviço de servidor público garantiu para que ele pudesse ter uma situação financeira estável, para que ele pudesse produzir mais na literatura propriamente dita. Tudo bem?
Uma outra personagem importante na vida do Machado de Assis, gente, foi sua esposa, né? A Carolina de Novaes. A Carolina de Novaes influenciou muito o Machado de Assis. A Carolina de Novaes é uma portuguesa, grande, culta, inteligentíssima, né? Quando vem para o Brasil, conhece Machado de Assis, né? E os dois se encantam um com o outro, e os dois acabam se casando, né? E esse casamento foi muito bom para Machado de Assis, porque a Carolina trouxe para Machado de Assis a literatura portuguesa, in loco, trouxe a literatura inglesa, a literatura francesa. Era muito inteligente a Carolina. A Carolina lia os livros do Machado de Assis, os contos do Machado de Assis, antes de serem publicados, né? Então a Carolina dava pitacos mesmo na obra machadiana. Consertava uma coisa aqui, consertava uma coisa lá, dizia que aqui talvez pudesse ser mudado aqui, talvez pudesse ser mudado lá. Grande influência na vida literária também de Machado de Assis. Tudo bem, gente? Um aspecto curioso também na vida do Machado de Assis foi a casa onde ele morou, né? Ele morou em várias casas, mas a casa mais famosa é chamada da Rua do Cosme Velho, no 18, que essa rua deu o apelido pro Machado de Assis, né? Que ele é apelidado de Bruxo do Cosme Velho, tá certo, gente? Aí é uma lenda, né? Por que foi bruxo? Porque certo dia, na Rua do Cosme Velho, no sobrado ele morava, né, no número 18, ele começou a queimar cartas num caldeirão e as vizinhanças começaram a chamar ele o bruxo queimando as coisas, né? Mas esse apelido veio se reforçar com o Carlos Drummond de Andrade em 1958, quando o Carlos Drummond de Andrade publica uma poesia Ao Bruxo com Amor, dedicada ao Machado de Assis, e aí o apelido pega dentro da literatura brasileira. O Machado de Assis, gente, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1897, né? Ok? Essa Academia Brasileira de Letras, naquela época, juntava grandes escritores da época, tá? Para debates literários, sociais, políticos, ok? Então foi um dos grandes fundadores da Academia Brasileira de Letras, até hoje existe, ok, gente? E talvez uma mudança muito drástica na vida do Machado de Assis foi a morte da sua esposa em 1904. O Machado de Assis sofre um grande golpe da vida, né? E depois, nesses 4 últimos anos, depois da morte da Carolina, em 1904, o Machado de Assis tem uma depressão muito grande, a vida social cai muito, o Machado de Assis não é visto muito mais nessas relações sociais, e ele morre daí em 1908, no dia 29 de setembro, às 3 horas e 20 minutos da manhã. Ok, gente? Tá? Qual é o contexto histórico da obra machadiana? Né? Quando Machado de Assis escreveu sua obra, em qual contexto histórico? Na época que Machado de Assis viveu, gente, o contexto histórico era basicamente o Brasil Império. E mais ainda, o Brasil Império saindo do Brasil Império e mudando para o Brasil República. Né? O Machado de Assis viveu em plena gestão de Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, um imperador inteligentíssimo, um imperador inclusive que premiou Machado de Assis, que homenageou Machado de Assis com algumas relíquias, né? com alguns títulos, né? de nobreza literária, por exemplo. Né? Então Machado de Assis tem uma relação muito próxima ao Império, tanto é que ele era funcionário público, né? do imperador, tá certo, gente? Mas essa transição importante do Brasil República para o Brasil Império é uma influência grande na vida e na obra do Machado de Assis, tá? Dom Pedro II, de 1840 a 1889, foi quando foi proclamada a República em 15 de novembro, né? E no meio disso, né, da transição do Brasil Império e Brasil República, tivemos várias coisas. Vou citar 2 coisas importantes aqui. A Guerra do Paraguai, né, que foi entre 1864 e 1870, né, entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina contra o Paraguai, né? Um fato importantíssimo na relação histórica, e talvez o fato histórico mais importante na vida do Machado de Assis tenha sido o dia 3 de maio de 1888, que é o dia em que a princesa Isabel assina a abolição da escravatura. Ele, descendente de avós escravos, né? Ele vive essa relação de liberdade agora da sua descendência, tá ok, gente? A obra machadiana, gente, é dividida em 2 fases, basicamente. Quais são as fases da obra machadiana? Machado de Assis tem a primeira fase, que é chamada de fase romântica, né? Essa fase é uma fase com conformismo da época ainda, né? Uma fase com alguns traços idealistas, né? Não traços realistas ainda. Então é a primeira fase romântica, tá? Aí nós temos livros como Helena, Yaya Garcia, tá? Agora, a segunda fase de Machado de Assis é a mais importante para nós, que é a fase realista do Machado de Assis. É aqui que Machado de Assis é conhecido
por ser Machado de Assis. Já uma fase de análise psicológica, né? Uma fase de destruição da narrativa linear, né? Uma fase de análise dos valores sociais, né? Do humor irônico, pessimismo machadiano, né? Aqui que nós temos livros importantíssimos, como a gente vai rever ainda, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, né? Quincas Borbas, né? O Alienista, ok? Um conto importante, tá ok, gente? Quais são as características da obra machadiana, tá? Primeiramente eu posso dizer assim, a gente abriu essa aula falando que o Machado de Assis é um analista da alma humana. E para esse analista da alma humana, ele usa um recurso do realismo que ele adotou, que chama realismo psicológico. Então essa eu acho que talvez seja a principal característica da obra machadiana, o realismo psicológico. Então ele coloca nos seus personagens essa realidade psicológica. Os seus personagens são personagens complexos, são personagens que evoluem psicologicamente, né? Que tem uma relação psicológica complicada. A gente não consegue saber ao certo a evolução desse personagem, se ele vai evoluir do bem para o mal, do mal para o bem, a gente não tem noção, né? Porque o ser humano é desse jeito. O ser humano ele não é linear. O ser humano ele tem seus desvios, né? Então o Machado de Assis mostra esse realismo psicológico através dos seus personagens e também através dos seus narradores, né? Que ele vai debater com o leitor essa relação psicológica, essa relação cultural, essa relação sociológica, né? Então talvez a principal característica da obra machadiana seja esse realismo psicológico. O Machado de Assis também tem, gente, dentro da sua prosa machadiana, o que a gente chama de estética de recepção. O que é a estética de receptação? O que é a estética de receptação? É a estética cujo o narrador vai dialogar com o leitor, né? Olha só, é um diálogo com o leitor. Então a gente tem o que a gente chama de leitor incluso. Os leitores machadianos são leitores inclusos, estão incluídos na obra, não estão distantes dela. Ok? Tá? Ele vai trabalhar muito com a miséria, com a miséria humana, gente, tá? Com a degradação do ser humano. E o que o Machado de Assis pensa do ser humano? O ser humano, para o Machado de Assis, não evolui, não tem uma evolução comportamental adequada. O Machado de Assis, para o Machado de Assis, o ser humano ele tem uma sensação de pessimismo em relação ao ser humano, uma sensação de niilismo, uma sensação de ceticismo, né? E toda essa relação psicológica, né, que o Machado de Assis coloca nesses personagens, nessa relação de pessimismo, ele vai linkar com uma característica importante para amenizar, inclusive, esse pessimismo, essa melancolia total que ele sente do ser humano, com ironia e com humor. Lógico que um humor reflexivo, com uma ironia sarcástica, né? Mas ele vai entremear com esse ceticismo, niilismo, pessimismo, com essa ironia e humor machadiano. Trabalhando, inclusive, com a que a gente chama de concisão textual. O Machado de Assis diz muito em poucas palavras, né? Então, até que os capítulos dos romances do Machado de Assis, gente, são capítulos curtíssimos, são microcapítulos, né? Ele diz muito nessas pequenas frases. Às vezes, numa frase, ele diz muita coisa, né? Então, é uma característica também da obra machadiana a concisão textual. Ele usa muito a intertextualidade, né? Pega obras de outros escritores e coloca na sua obra, né? William Shakespeare, muito visitado por Machado de Assis nas suas obras. Isso chama-se intertextualidade, tá? Machado de Assis vai abordar, então, as relações humanas no que tange o que a gente chama de jogo de interesse, né? O ser humano tem interesse por alguma coisa, principalmente o interesse da ascensão social. Faz de tudo para ter essa ascensão social, tá certo, gente? Aí ele vai trabalhar com um par muito bem caracterizado, que esse par que a gente chama de essência e aparência, né? O ser humano usa mais a sua essência, ou seja, o seu interior, ou usa mais a sua aparência, né? A relação da aparência. O que o ser humano né? Ele tem uma máscara, né? Olha só essa abordagem dessas relações humanas, tá, gente? Então ele vai trabalhar com esse perfil psicológico, a análise do perfil comportamental do ser humano. Ele vai trabalhar com a metalinguagem. O que vai ser a metalinguagem, gente? Machado de Assis vai mostrar para o leitor como que ele está construindo a sua obra, como que é o seu livro, por que ele está fazendo aquilo, né? É a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É a obra falando da obra, né? O texto falando do texto, a poesia falando da poesia, né? Tudo bem? A palavra falando da palavra. Metalinguagem. E tudo isso é num cenário só, que é o Rio de Janeiro, tá?
Quais são os 3 livros mais famosos do Machado de Assis? E esses 3 livros, a crítica junta no que a crítica chama da trilogia mais famosa machadiana, a trilogia machadiana. Os 3 livros mais importantes do Machado de Assis. Mais importantes não, os mais famosos, né? Memórias Pós de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro, tá? Tudo bem? É a famosa trilogia machadiana. A gente vai falar rapidamente, mas rapidamente, sobre esses 3 livros aqui, porque depois, aula por aula, a gente vai destrinchar cada livro desse. Tudo bem, gente? Tá? E outras obras também do Machado de Assis, em alguns contos importantes do Machado de Assis. Primeira coisa, a gente vai falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 1881, é marco literário do realismo brasileiro, né? Então o realismo do Brasil abre com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. É um livro que vai quebrar o paradigma, né, gente? Né? A mudança do enredo linear. Não vai ter mais o começo, meio e fim, né? No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas vai haver muita quebra da sequência cronológica, né? Através do quê? Através das famosas digressões machadianas, através da conversa que o Machado de Assis vai ter com o seu leitor. E essas digressões machadianas, gente, vão debater exatamente isso. O ser humano, a alma do humano, vai debater a sociologia, como que o ser humano se coloca numa determinada situação, culturalmente falando, socialmente falando, né? Psicologicamente falando, né? Então o Machado de Assis vai quebrar muito essa ordem da história, né? Da história do enredo, tá ok, gente? Tá? O que importa mais para o Machado de Assis é isso, é o estudo do personagem no livro, né? O estudo do comportamento do personagem no livro, é isso que importa para o Machado de Assis nas suas obras, tá ok, gente? O interessante do Memórias Póstumas de Brás Cubas é que o personagem principal, o Brás Cubas, é um morto. É um morto que narra a sua história. No começo do livro fala que ele é um defunto autor, né? Um defunto autor. Tá ok, gente? O Brás Cubas é um membro da burguesia brasileira. Só que é um membro da burguesia brasileira, da elite brasileira, parasitária. É um membro da burguesia que não faz absolutamente nada pela sociedade, né? Olha a crítica machadiana aí, olha o realismo machadiano aí, tá ok, gente? Ou seja, o Brás Cubas é um anti-herói, né? É um herói que não é um herói. É um anti-herói, não é um exemplo para ninguém, tá? Então quebra o paradigma lá do romantismo, né? Coloca o Brás Cubas com uma vida medíocre. A vida do Brás Cubas é totalmente medíocre, ele não consegue absolutamente nada na sua vida, tá? Nada de nada de nada. E uma relação importante desse livro, o Triângulo Amoroso. Aliás, gente, nesses 3 livros, nessa trilogia, a gente vai trabalhar com esse Triângulo Amoroso. Qual que é o Triângulo Amoroso aqui, gente? É o Triângulo Amoroso que acontece entre Virgília, Lobo Neves e Brás Cubas. Só que esse Triângulo Amoroso é um Triângulo Amoroso que a gente chama de Triângulo Amoroso ativo. Acontece realmente. Ok, gente? Para finalizar, esse primeiro slide, é um livro que vai trabalhar com o Machado de Assis fala que ele escreve com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. O que é isso, pena da galhofa? A pena do humor, né? Da ironia, da situação comportamental e melancolia, porque o Machado de Assis vai tratar melancolicamente esse comportamento humano representado aí pelo burguês ocioso Brás Cubas, tá? Talvez a relação mais importante do livro seja a teoria do humanitismo, que é a teoria do Quincas Borbas, um personagem do livro, que é a famosa frase do livro, o vencedor, as batatas. Essa teoria, gente, é uma crítica caricata, né, às teorias cientificistas da época, principalmente a teoria do evolucionismo do Charles Darwin e do positivismo, né, do Comte, que diz mais ou menos assim, que o forte vai prevalecer no fraco. Por fim, mesmo essa mediocridade do Brás Cubas, ele vai deixar uma coisa positiva pra gente. No meio de tanta coisa negativa, ele vai deixar um saldo positivo. Qual é esse saldo? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, ele não vai dar continuidade a essa mediocridade. Esse é o saldo que o Brás Cubas deixa pra gente. Quincas Borbas, né? Quincas Borbas, lançado em 1891, é uma relação muito importante com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque o Quincas Borba, lá o filósofo, né, o mendigo que vira filósofo, né, que mora em Barbacena, né, de origem de Minas Gerais, né, ele vai transitar
tá entre Memórias Póstumas e o livro Quincas Borbas, tá ok, gente? Tá? Então o Quincas Borbas vai explicar muito mais forte, muito mais coerentemente a teoria do humanitismo. A teoria do que o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Até vou dizer uma coisa, que o mais esperto socialmente vai vencer aquele que a sociedade engole, aquele que não tem uma evolução relativa à sociedade, tá certo, gente? É um livro, então, que vai trabalhar inclusive com a loucura, porque o Quincas Borbas fica louco, né? Com as suas teorias filosóficas, né? E vai também deixar louco o personagem principal desse livro, que é o Rubião, né? O Rubião fica louco de amor, fica louco da possibilidade de ter amado, né? Muito amado, e esse amor não prevalecer, né? Então, olha só, os dois ficam loucos. O Quincas morre no começo do livro, né? O filósofo morre no começo do livro e deixa uma herança para o Rubião, e o Rubião vai se transformar de um mero professor, né? Que ganhava muito pouco, ele vai se transformar num bilionário, e esse dinheiro não vai ajudar em nada a evoluir a sua vida. Muito pelo contrário, vai fazer com que as pessoas espertas comecem a angariar, né, esse dinheiro, a sugar esse dinheiro do Rubião, tá certo, gente? Olha a teoria do humanitismo aí, né? Ao vencedor as batatas, ao mais forte as batatas, tá ok, gente? Então, qual é o triângulo amoroso aqui? Sofia, Rubião e Cristiano Palha. Só que esse triângulo amoroso, gente, ele não acontece, né? É um triângulo amoroso de atmosfera. É só um triângulo amoroso de atmosfera, tá ok? Não acontece. Diferente do Memórias Póstumas que acontece. Então, é um livro que vai o enredo principal, o enfoque principal é a teoria do humanitismo, né? Eu vou falar sobre um processo dentro do livro que a gente chama de processo de mentempsicose. O que é o processo de mentempsicose? Tem um personagem do livro que chama Quincas Borbas, que é o filósofo, mas também tem um cãozinho que se chama Quincas Borbas, né? O que é esse processo de mentempsicose que envolve esse cão? Quando o Quincas Borba morre e deixa a sua fortuna para o Rubião, o único sinão para que o Rubião ficasse com a fortuna era que o Rubião cuidasse do cachorrinho Quincas Borba, né? E o Rubião, ao longo do livro, ao longo da história, vai perceber que esse cachorro parece que tem um olhar do Quincas Borba, filósofo. Parece que esse cachorro conversa com o olhar, parece que tem coisas do Quincas. Olha, parece que o homem, a consciência do homem, a consciência do filósofo Quincas Borba está no cachorro. Esse processo é um processo que a gente chama de mentepsicose. Tudo bem, gente? Tá? E para finalizar, Dom Casmurro, publicado em 1990, 1989, né? Aqui, talvez o livro mais famoso do Machado de Assis, né? O tema principal do livro é o ciúme, tá? Ciúme. A dúvida do livro, o adultério. Aconteceu ou não aconteceu? Qual é o triângulo amoroso aqui? É Capitu, Bentinho e Escobar. Só que agora, gente, é um triângulo amoroso que ora a gente é ativo, ou seja, aconteceu, ou não aconteceu, então é um triângulo amoroso de dúvida, né? A dor do ser humano diante da dúvida é a frase principal desse livro, né? Quando o ser humano tem dúvida. E a gente se angustia também lendo esse livro, porque a gente não sabe ao certo se traiu ou não traiu, né? O Bentinho é considerado, gente, o Otelo brasileiro, o Otelo de William Shakespeare, da peça William Shakespeare, né? A dúvida corrói o ser humano, tá ok, gente? Então, o enredo é um pretexto para profunda reflexão sobre a condição humana. Esse livro é narrado em primeira pessoa, né? Memórias Póstumas em primeira pessoa, e o Quincas Borbas em terceira pessoa. E esse triângulo amoroso agora, entre o Capitu, Escobar e Bentinho, é um triângulo que a gente não tem ideia de se é um triângulo que aconteceu ou não, se é um triângulo ativo ou se apenas foi um triângulo passivo, um triângulo de atmosfera, assim como foi o triângulo amoroso do Quincas Borbas entre Sofia, Cristiano Palha e o Rubião. Ok, gente? Tá? Tudo bem? Só uma coisa do livro que eu acho muito interessante. Os olhos
O Machado de Assis descreve fisicamente o personagem, mas ao mesmo tempo e quando ele descreve fisicamente, ele dá pra gente a possibilidade de entender esse personagem psicologicamente através da sua descrição física, né? Principalmente a descrição que mais é forte no livro é a descrição dos olhos de Capitu, né? Porque a Capitu é o centro. Traiu ou não traiu, né? E a Capitu é totalmente simulada. Tanto é que um dos personagens do livro, o José Dias, o agregado José Dias da família do Bentinho, né? Ele mora na casa do Bentinho como agregado. Ele diz que Capitu tem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Olha só que descrição. Oblíqua e dissimulada. Aí o Bentinho fala, poxa, e Capitu tem mais. Não tem só os olhos de cigana oblíqua dissimulada, mas Capitu tem os olhos de ressaca. Ressaca do mar, ressaca que vem e engole e leva, né, o ser humano. Olhos de ressaca. Olha que descrição muito bacana que o Machado de Assis coloca em Capitu e que nos dá pistas sobre a sua personalidade. Tudo bem, gente? Lógico que foi uma introdução só dos 3 livros desta trilogia machadiana, né? A gente vai trabalhar livro por livro em outras videoaulas, ok, gente? Só um gostinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borbas, tá ok, gente? Tá? Faça os exercícios da apostila, né? Tarefa mínima, tarefa complementar, os exercícios da apostila de classe também. Ok, moçadinha? Um grande abraço para vocês. Até mais.